Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, 21 de julho. Título: Um verdadeiro filho de Deus não pode seguir praticando o pecado habitualmente. Texto base, 1 João capítulo 3, verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Um verdadeiro filho de Deus não pode manter um estilo de vida de pecado habitual. É impossível. De fato, se alguém afirma ser um filho de Deus, mas continua em uma vida de pecado, é mais do que provável que nunca tenha genuinamente nascido de novo. Veja, a Bíblia deixa claro que é simplesmente impossível um filho fiel de Deus continuar em uma vida de pecado. Hoje quero lhe contar o motivo de isso ser impossível. O versículo 6 do capítulo 3 da primeira carta de João diz: Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Você percebe a palavra pecando usada duas vezes nesse versículo? Nos dois casos, o tempo grego indica uma ação contínua, o que significa que o versículo poderia ser mais precisamente traduzido como: quem permanece nele não segue pecando de forma contínua e habitual como estilo de vida. Quem segue pecando de maneira contínua e rotineira como estilo de vida não o viu nem o conheceu. Percebo que essa é uma afirmação muito forte, mas foi precisamente isso o que João nos disse. Segundo esse versículo, qualquer pessoa que continua a viver em pecado constante não conhece Jesus. Pode ser que esse indivíduo tenha se aproximado do reino de Deus e até mesmo provado os poderes dele. Porém, o fato de ele ter mantido ininterruptamente a prática do pecado mostra que nunca se tornou um verdadeiro filho de Deus. O fato de sua vida nunca ter mudado demonstra que a sua natureza nunca foi transformada. Foi exatamente isso o que João escreveu em 1 João 3,6. João prossegue dizendo-nos: Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João capítulo 3, verso 9. Novamente, o tempo da palavra traduzida como vive indica uma ação contínua, o que significa que o versículo poderia ser traduzido como: todo aquele que nasceu de Deus simplesmente não pode seguir pecando continuamente. E então, João nos diz por quê. Ele escreve: Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A palavra semente provém da palavra grega esperma. Sim, é dela que provém a nossa palavra espermatozoide. Segundo esse fenomenal versículo, Deus injetou sua própria semente em você no dia em que você entregou a sua vida a Cristo. Assim como o espermatozoide de um pai humano carrega o DNA desse pai, a semente de Deus, a palavra de Deus, carrega a vida e a natureza de Deus. Quando foi implantada no seu interior, essa semente divina transmitiu ao seu espírito a exata natureza do próprio Deus. Pedro se referiu a esse evento milagroso ao escrever que nós somos regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1,23. Isso significa que no dia em que você foi salvo, essa semente divina veio correndo ao seu espírito, carregando dentro dela a vida e a natureza de Deus, para lhe dar uma nova natureza. Assim como uma semente humana produz uma vida humana, a semente divina de Deus começou imediatamente a produzir a vida de Deus dentro de você. Em Gênesis capítulo 1, Deus declarou uma lei espiritual, que todo ser vivo produz outro segundo a sua própria espécie. Versículo 21, 24 e 25.
Os seres humanos produzem seres humanos, cavalos produzem cavalos, plantas produzem plantas, e assim por diante. Esse princípio é verdadeiro também no domínio espiritual. No dia em que foi plantada em você a semente divina de Deus, transportou para o seu espírito a natureza exata do próprio Deus, com a plena expectativa de que sua própria vida e natureza fossem reproduzidas dentro de você. Foi por isso que os seus desejos mudaram repentinamente depois de você nascer de novo. Foi também por isso que você se sentiu tão mal com relação ao pecado que anteriormente não o incomodava e se tornou tão determinado a possuir uma vida santa. Você já não era mais o mesmo, porque tinha uma nova natureza. A natureza do próprio Deus havia sido plantada em você. É por isso que uma pessoa genuinamente nascida de novo não pode prosseguir de forma constante com seus padrões pecaminosos do passado. Sua nova natureza irá levá-lo a ser diferente, a ser santo, a ser semelhante a Deus. Seu espírito nascido de novo irá sofrer e se entristecer se forem cometidos pecados, porque tais atos violam a nova natureza que foi implantada em seu espírito. Se uma pessoa continua em pecado, como se nada tivesse acontecido dentro dela, provavelmente nada é exatamente o que aconteceu. Mais do que provavelmente, ela nunca nasceu de novo, porque se tivesse nascido de novo, aquela nova natureza de Deus em seu interior não permitiria que ela continuasse a viver constantemente em pecado. O que isso significa para você e para mim? Se uma pessoa que afirma ser nascida de novo segue ininterruptamente em pecado frequente, podemos entender isso como um forte indicador de que provavelmente ela nunca nasceu de novo. Essa pessoa pode ter se aproximado do reino de Deus, pode até ter aprendido a linguagem dos santos. Porém, o fato de seus atos estarem inalterados indica que a sua natureza nunca foi transformada. Se realmente tivesse sido cheia com a semente divina de Deus, essa semente vivificante iria tê-la transformado tanto que não seria capaz de continuar vivendo como havia vivido no passado. É por isso que digo que as pessoas que afirmam conhecer o Senhor, mas suas vidas nunca refletem uma transformação, devem questionar se realmente nasceram de novo. Certa vez, o grande pregador Charles Finney comentou que provavelmente a maioria das pessoas que frequentam a igreja não nasceram de novo. Quando lhe perguntaram por que acreditava nisso, Finney observou que era impossível que verdadeiros filhos de Deus vivessem em pecado evidente como fazem muitos fiéis. Finney fez essa declaração há mais de 100 anos. Ao observar a quantidade de pecado tão predominante na igreja hoje, leva-me a pensar quantas pessoas que frequentam a igreja atualmente não são genuinamente nascidas de novo. Será que muitas que afirmam conhecer o Senhor realmente não nasceram de novo? Em vez disso, só ficaram iluminadas ao se aproximarem do reino de Deus. Se alguém fosse realmente nascido de Deus, poderia continuar a viver em evidente pecado, com suas atitudes e seus atos totalmente inalterados? João não nos diz que é impossível uma pessoa continuar em pecado constante se a natureza de Deus residir genuinamente em seu coração? Você não acha trágico que muitas pessoas que frequentam a igreja semana após semana, presumindo ser salvas, podem não ser realmente salvas? O versículo 9 do capítulo 3 da primeira carta de João declara claramente que um autêntico filho de Deus não pode cometer e viver rotineiramente em pecado ininterrupto. Por ter sido nascido de Deus, ele está tão interiormente transformado que isso o afeta externamente. Ele age de maneira diferente porque ele é diferente. Agora, a semente de Deus reside em seu espírito e essa semente está produzindo nele a vida de Deus. Portanto, ele pensa, se comporta e age como filho de Deus.
Por outro lado, se a vida de uma pessoa não imita Deus, talvez isso seja uma indicação de que ele nunca recebeu a divina semente de Deus em seu espírito. Se a semente de Deus tivesse sido implantada nela, teria causado mudanças claras e visíveis em sua vida. Você precisa se lembrar de que, no tocante às obras da carne, Paulo disse: não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Gálatas 5:21. A palavra praticam provém do grego prazo, que significa praticar. O grego expressa a ideia de uma pessoa que pratica essas coisas rotineiramente. Esses atos constituem seu ritual, norma e estilo de vida. Isso significa que o versículo poderia ser assim traduzido: quem põe essas coisas em prática e as faz rotineiramente não herdará o reino de Deus. Essa não é a história de alguém que perdeu a sua salvação, e sim de alguém que pensou ser salvo, mas nunca realmente possuiu a genuína salvação. Se realmente tivesse sido salva, não teria sido capaz de continuar tendo uma vida de constante pecado. O apóstolo João deixou isso enfaticamente claro em 1 João 3,9. Nada é mais importante do que a sua salvação, amigo. Se você cometer um erro em relação à sua condição espiritual, é um erro do qual você irá se arrepender por toda a eternidade. Por essa ser uma questão vital e eterna, aconselho você a examinar cuidadosamente a sua própria vida para ver se você reflete a vida e a natureza de Deus. A sua vida revela que a sua natureza foi transformada? Ou você continua sem interromper suas velhas atitudes e atos pecaminosos desde o momento em que se pensou ter sido salvo? A sua vida cotidiana demonstra evidências claras da sua salvação, ou você simplesmente acabou de aprender a linguagem dos cristãos e como se comportar entre os crentes? Essa questão é demasiadamente séria para você cometer um erro. Se essas perguntas o perturbam, disponha de um tempo para deixar o Espírito Santo falar ao seu coração e lhe contar a verdade. Se a sua vida der prova de que você é salvo, alegre-se. Porém, se uma avaliação honesta revelar que você só se tornou mais religioso, mas nunca mudou realmente, talvez você precise reconsiderar se já foi realmente salvo. Se você descobrir que essa última declaração é a que melhor o descreve, é tempo de alinhar o seu coração com Deus. Não permita o orgulho o impeça de fazer o que é certo. Muitas pessoas terão um destino eterno no inferno porque não conseguiram suportar o pensamento de admitir publicamente que não eram salvos. Não deixe o orgulho impedi-lo de fazer o que é certo. A questão de saber onde você passará a sua eternidade é demasiadamente importante para ignorar. Determine-se a deixar de lado o orgulho para poder fazer o que o Espírito de Deus está recomendando enfaticamente que você faça. Minha oração para hoje. Senhor, eu te agradeço por colocares a tua vida divina em meu interior. Tu mudaste toda a minha visão da vida e me deste novos desejos. Sou muito grato a ti por teres feito tal transformação em mim. Eu sou verdadeiramente uma nova criatura com novos desejos, novos anseios e novas aspirações. Sou muito grato porque, quando olho para a minha vida, posso ver tua vida e tua natureza operando em mim. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que tenho uma nova natureza com novos desejos. Não sou a pessoa que costumava ser. Ao olhar para mim, fica evidente que a nova natureza de Deus está viva e operando dentro de mim. A sua divina semente está reproduzindo a vida
de Deus em mim, para que todos os dias eu esteja pensando mais como Deus, agindo mais como Deus e possuindo menos tolerância a qualquer pecado que ainda possa estar operando em minha vida. Não tenho de me perguntar se sou realmente salvo, porque a minha vida dá provas de que recebi uma natureza totalmente nova. Declaro isto pela fé em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você conheceu alguém que afirmava ser nascido de novo, mas que nunca testemunhou qualquer mudança em seu estilo de vida, comportamento, atitudes ou atos? Isso fez você se perguntar se aquela pessoa realmente era salva? 2. Se você conhece alguém que afirma ser filho de Deus, mas continua mantendo um estilo de vida de pecado, o que a vida não transformada dessa pessoa lhe indica agora? 3. Quais transformações ocorreram em você quando recebeu Jesus Cristo em seu coração? Por que você não escreve algumas das maiores transformações ocorridas desde que você nasceu de novo? Poderia ser interessante você ver quanto a sua vida se transformou. Sejamos abençoados na prática da palavra.